Fala galera do mundo das lutas, fala galera do ganhador. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o UFC 241. Na semana passada eu falei sobre a luta principal que acontece entre Daniel Cormier, atual campeão da categoria, e Stipe Miocic, o desafiante. É uma revanche que acontece pelo cinturão da categoria dos pesados. Eles se enfrentaram em julho do ano passado e dessa vez vão fazer a revanche. No primeiro encontro, Daniel Cormier nocauteou Miocic e tomou o cinturão da categoria. Agora o Miocic, que era o campeão na época, vai ter a chance de se vingar e recuperar o cinturão até 120 quilos. Mas o assunto do vídeo de hoje é a luta entre Paulo Borrachinha e Yoel Romero, um confronto muito esperado. Essa luta já foi marcada e cancelada por 3 vezes por conta de lesões dos lutadores, mas enfim, estamos a poucos dias do confronto. Até agora não tem ninguém machucado, não tem nenhuma novidade, então o que tudo indica, essa luta vai acontecer. Veremos enfim Paulo Borrachinha e Yoel Romero dentro do octógono. Um confronto muito interessante, é um confronto que está deixando muitos fãs brasileiros ansiosos, porque o Paulo Borrachinha, como todo mundo sabe, ele já tem 4 lutas e 4 vitórias, todas por nocaute dentro do octógono. Ele já disparou na categoria dos médios e a gente sabe que com uma vitória contra o Yoel Romero, o Borrachinha pode tranquilamente ser o próximo na fila pelo cinturão. Ele é um cara muito jovem, tem 28 anos, esbanja a confiança sempre que fala diante das câmeras. Isso deixa muita gente interessada em saber qual vai ser o futuro dele. Ele está conquistando muitos fãs pelo Brasil, tem muita gente já na torcida pelo Borrachinha, vendo o brasileiro como o próximo campeão do UFC. Só que ele tem pela frente um lutador muito difícil, o cubano Yoel Romero. Ele só tem 2 derrotas no UFC e as 2 derrotas foram para o Robert Whittaker, atual campeão da categoria dos médios. Eu honestamente acho que depois da última vitória contra o Uriah Hall, o Borrachinha poderia ter pego um adversário um nível um pouco mais abaixo do que o Romero. Eu acho que o Romero é a luta mais difícil dessa categoria depois dos campeões, né? Que a gente tem atualmente o Robert Whittaker como campeão absoluto e tem também o Israel Adesanya como campeão interino. Então, fora esses dois, o Yoel Romero é o lutador mais difícil de ser enfrentado. O Borrachinha está apostando alto, mas também está sendo muito inteligente. Se ele perde, ele não perde muito prestígio dentro da categoria. Ele ainda é jovem, é o 7º colocado no ranking oficial dos médios, ainda pode tranquilamente voltar aos trilhos e correr atrás de uma nova chance no topo da divisão. Enquanto, por outro lado, o Romero, se perder, ele sim pode despencar no ranking. E o Borrachinha, se vencer, ele vai direto para a chance pelo cinturão. Não tem nem discussão. Depois dessa vitória contra o Uriah Hall e com essa vitória contra o Yoel Romero, se o Borrachinha passa pelo Romero, não tem discussão. Ele será o próximo desafiante ao cinturão contra o vencedor da disputa de cinturão dos médios que acontece entre o campeão Robert Whittaker e Israel Adesanya agora em setembro. Falando sobre a luta, o Borrachinha é um cara da trocação, ele tem um boxe muito técnico, muito bom, ele faz muito bem a pressão em pé, colocando o lutador rival de costas para a grade, é ali que ele consegue pressionar e consegue se sair melhor. Foi assim que ele conquistou os nocautes que ele tem hoje dentro do UFC, só que ele vai enfrentar um cara de nível olímpico no wrestling. O Yoel Romero é um cara conhecido pelo wrestling, ele derruba com facilidade os adversários, mas ele também é um cara muito confiante na trocação, ele só usa o wrestling como último recurso, o que favorece o Borrachinha a encontrar um golpe, a conseguir encaixar seu jogo na trocação. O Yoel Romero só vai buscar as pernas do brasileiro se ele levar um atraso na trocação. Então, pelo menos no início da luta, o Borrachinha vai ter algum tempo para calibrar a mão, conseguir encontrar a distância e encaixar os golpes que ele precisa para nocautear. Ele tem sim poder de nocaute. O Romero também tem poder de nocaute, ele tem uma trocação bem maliciosa. Se o brasileiro não tomar cuidado, ele pode acabar apagado também, porque o Romero muitas vezes se faz de morto até que ele explode e acaba acertando um golpe. Ele já nocauteou muita gente assim, então o brasileiro precisa estar muito atento. O Borrachinha é azarão nas casas de apostas. Quem quiser apostar na vitória do Borrachinha vai ter a chance de lucrar 120%. Você vai receber 2,20 a cada R$1 investido no brasileiro, enquanto a vitória do Romero rende 66%. Você vai receber 1,66 a cada R$1 investido no triunfo do Romero. Esses odds são lançados pelo Bodog. Eu honestamente acho que é uma luta bem apertada, mais apertada do que esses odds estão dizendo pra gente. Eu vou deixar pra última hora para fazer minha aposta, mas eu estou tendendo a confiar um pouco mais na vitória do Romero. O Romero tem 42 anos, ele vai enfrentar o Borrachinha que tem 28. Os dois estão mais ou menos o mesmo tempo sem lutar. O Borrachinha luta há 13 meses, o Romero não luta há 14. Mas é bom lembrar que na última luta o Romero fez uma luta duríssima de 5 rounds contra o Robert Whittaker, então ele mostrou o altíssimo nível que ele tem. E o Borrachinha na última luta, ele nocauteou o Uriah Hall, que é um lutador de nível muito mais abaixo. Eu confio no potencial do brasileiro, eu acredito que ele tem tranquilas condições de vencer e de nocautear o Romero, mas como a gente está falando de aposta, a gente tem que ser racional. Então hoje a minha aposta fica com Yoel Romero. E só para não passar em branco, nesse UFC 241 a gente também tem um confronto muito especial. Anthony Pettis enfrenta Nate Diaz,
pela categoria dos meio médios. São dois lutadores mais empolgantes, mais interessantes aos olhos dos fãs que vão se apresentar nesse UFC 241, então vale muito bem a gente ficar ligado. O Anthony Pettis é o favorito nessa luta, o Nate Diaz não luta há mais de 3 anos, a última vez que ele pisou no octógono foi na luta contra Conor McGregor lá em 2016, quando ele perdeu na decisão do juiz, uma das melhores lutas daquela temporada. É um confronto complicado de se apostar, mas dessa vez eu vou contra as casas de apostas. A minha aposta vai ficar com o Nate Diaz, porque eu acho que ele é um cara que não cansa, ele tá mais acostumado a essa categoria dos meio médios. O Anthony Pettis só fez uma luta, tudo bem que ele nocauteou na última luta, na estreia nos meio médios, o Stephen Thompson, que é um cara muito grande, ele mostrou que tem um poder de nocaute muito bom nessa categoria, mas é bom lembrar também que no primeiro round ele estava passando um vareio, passou um atraso, um sufoco até conquistar o nocaute. Então o meu palpite nessa luta fica com a vitória de Nate Diaz. Então, só resumindo os meus palpites para o UFC 241, para quem vai apostar, eu tô falando de aposta, não tô falando de torcida. A torcida é claro pro Borrachinha vencer, mas o meu palpite é na vitória do Romero, meu palpite é na vitória do Daniel Cormier contra o Stipe Miocic e na vitória do Nate Diaz contra o Anthony Pettis. Agora, se você quiser saber mais sobre o mundo das lutas, é só ir lá no ganhador.com, porque eu, Coutinho, falo sobre o mundo das lutas por lá e eu volto na semana que vem com muito mais pra vocês. Até lá!